Opa, e aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo e hoje no vídeo do Sexta de Trade nós vamos passar para vocês mais algumas dicas para você ser muito lucrativo, principalmente para quem está começando a operar no mercado aí de basquete e apostas esportivas. Mas antes da gente começar com esse vídeo, lembrando que a gente fez um vídeo passado com 10 dicas para você começar muito bem nesse mercado de basquete e o card vai estar aqui ou aqui, eu não sei ao certo, mas enfim. Esse vídeo é consequência daquele vídeo, afinal vocês bateram a meta de likes que a gente estabeleceu ali de 60 likes, se eu não me engano. E hoje eu vou dar uma folguinha para vocês, uma meta de 50 likes para a gente poder estar fazendo, né, o outro vídeo para poder ajudar vocês aí, quem tá começando, quem tá se desenvolvendo, quem tá um pouquinho mais de tempo dentro desse mercado. Antes da gente começar, aquele recado, né, o like eu já falei, mas também se inscreve se você não é inscrito. Para quem não nos conhece, aqui no Sexta de Trade a gente passa diariamente para vocês os melhores palpites, as melhores dicas, fazemos um prognóstico nosso, né, a respeito do que você deve ou não deve fazer no jogo. E por mais que a gente esteja absolutamente errado, é muito importante que você acompanhe diariamente os nossos vídeos para você ter uma segunda opinião do que você deve, do que você não deve fazer, ou então simplesmente para você assistir, pô, esse cara ele pensa igual eu, talvez faça algum sentido aquilo que eu tô falando. Também ativa o sininho para você pegar as melhores cotações, mas vamos dar uma pausa aqui no Lero Lero porque eu tô falando demais. Vamos pra vinheta e bora falar para vocês o tema do vídeo de hoje, que é qual o melhor mercado para a gente estar operando em basquete, né, e tudo mais, seja ele handicap, under, over, estatística de jogadores individuais, é uma infinidade de possibilidades e que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu disse para vocês, né, temos uma infinidade aí de possibilidades em que a gente pode trabalhar aqui no basquete e hoje a gente vai chegar à seguinte conclusão, né, qual que é o melhor mercado para você trabalhar. Eu vou explicar rapidamente quais são os principais mercados que eu separei aqui para vocês, vou dar dica do que você deve e não deve fazer em determinados tipos, né, desses mercados e no final das contas a gente vai fazer um bolo ali todo, tentar tirar uma conclusão de qual que é o melhor mercado para você desenvolver o seu método. Por sinal, se você quer que eu faça um vídeo falando a respeito do melhor método, dos métodos mais eficientes aí, né, quiçá o método infalível a respeito do mercado de trade esportivo em basquete, vão bater essa meta de like e comenta aí avisando se você tá afim desses métodos ou não. Mas enfim, os principais mercados, né, que a gente tem para trabalhar, que as pessoas costumam trabalhar, né, é o mais básico, é o que geralmente as pessoas começam, que é o mercado de vitória e derrota de determinado time. Aqui não tem muito segredo, né? A pessoa simplesmente vai olhar ali as equipes, se ela for minimamente ali esforçada dentro do serviço dela, ela vai olhar as escalações e vai definir quem vai ganhar, ou então quem vai perder, né? Enfim, e aí consequentemente nós vamos para um outro mercado que é um pouquinho mais, bem semelhante na verdade a esse tipo de mercado, porém que ele traz algumas diferenças, né? Digamos que ele traz ali algumas vantagens, como se fossem macetes para você valorizar ali aquela vitória que, bom, não tá pagando muito bem, né? Então, quem sabe se eu colocar ali uma diferençazinha aqui dentro do mercado de aposta esportiva, a gente chama de handicap, não valorize mais. E aí a gente vai para o segundo mercado, né, que é bem interessante, muitas pessoas trabalham com o mercado de handicap. Acho que assim, é um mercado muito mais interessante do que você trabalhar simplesmente vitória e derrota, porque tem essa flexibilização, porém, o basquete é um esporte em que muitas partidas são decididas por uma diferença bem pequena, então, às vezes essa pequena vantagem, né, aumento na odd que você vai ter ali, pode ser extremamente ruim para você. Afinal, você está se arriscando ali por causa, sei lá, de X centavos ali só, né, a mais, e acaba perdendo uma aposta que você simplesmente poderia ter colocado que aquela equipe ia ganhar, né, e tudo mais. Mas enfim, o handicap é isso. Se você coloca, por exemplo, Los Angeles Lakers vai vencer do Chicago Bulls com um handicap de menos 2.5. Ou seja, aquela equipe no final do placar, ela vai ser descontada 2.5 pontos deles. Ou seja, se eles fizeram 100 pontos, eles vão ficar ali com 87.5 pontos. Se por um acaso eles ganharam de 100 a 97, né, eu falei 87 mais 97.5 pontos. Se eles por um acaso ganharam de 100 a 98 ali do Chicago Bulls, então a vitória vai ser do Chicago Bulls, porque se você não percebeu, o handicap, né, é o que a gente vai ter que descontar da equipe que venceu ali, que a gente selecionou. E aí tem um handicap positivo, é como se você desse pontos de vantagem para aquela equipe que é considerada não favorita. No mesmo exemplo aqui do Chicago Bulls,
e do Los Angeles Lakers, né? Se o Los Angeles Lakers ganhar de 100 a 98 do Chicago Bulls, mas eu coloquei um handicap de mais 5.5 a favor do Chicago Bulls, eu tenho que adicionar aqueles 98 pontos mais 5.5, ou seja, no fim das contas, sua aposta valeu, né? O Chicago Bulls, em teoria, venceu, considerando o handicap que você colocou. O ponto não é nem eu explicar exatamente sobre o handicap, mas é só para especificar para vocês qual que é o tipo de mercado que existe, né? Se a explicação ficou ruim aí, deixa seu comentário que eu faço um vídeo específico sobre isso. Afinal, eu peguei aqui de improviso. Agora temos outros mercados, que é a pontuação individual das equipes, né? Que é, por exemplo, você falar que o Golden State Warriors vai fazer 100 pontos, pelo menos, né? 110, pelo menos 98 e tudo mais. E aí também tem o mercado de pontuação total, que é o mercado de pontuação em que você soma o placar das duas equipes, né? Por exemplo, você, trazendo o futebol, acha que é um jogo que vai sair muitos gols, então você coloca ali que vai ser um jogo que vai sair pelo menos 3 gols. No caso do basquete, você coloca ali um jogo que vai sair, por exemplo, pelo menos 220 pontos, se a gente somar o placar de todas as equipes. Outro mercado bem interessante também. E aí nós temos o mercado de estatística de jogadores, quando você coloca ali que, por exemplo, o Stephen Curry vai fazer pelo menos 3 bolas de 3, quando você coloca que o LeBron James vai dar pelo menos 10 assistências, ou você coloca ali, por exemplo, que o Giannis Antetokounmpo vai pegar pelo menos 11 rebotes ali na conta dele. Também tem mercado de duplo-duplo, de triplo-duplo e tudo mais. Para quem já é mais do meio do basquete, vai entender exatamente o que eu tô falando. Esses são 5 principais mercados, e algumas pessoas costumam fazer uns mix, né, desses mercados, que são as famosas duplas, triplas e até múltiplas. O que são elas, né? A dupla é quando você coloca duas apostas diferentes dentro de uma só, e aí, ao invés de você gastar R$10 em uma e R$10 em outra, você junta as duas, consequentemente o risco vai ser maior, o lucro vai ser maior, e você só compromete ali apenas R$10 da sua conta, né? Ao invés de você comprometer ali 20, né? Colocando 10 em cada um, nesse exemplo aqui. E aí as pessoas também podem fazer triplas, é a mesma forma de raciocinar, porém você vai fazer 3 coisas. Por exemplo, eu acho que o Los Angeles Lakers vai vencer, eu acho que o Golden State Warriors vai perder, e eu acho que o LeBron James vai pegar 10 rebotes. Se essas 3 variáveis acontecerem, valeu pra você. Se pelo menos uma delas não acontecer, aí deu ruim, né? Você perdeu o dinheiro. E aí tem as múltiplas, que as pessoas colocam mais de uma, né? Sei lá, tem 10 jogos ali na noite, e eles vão falar, desses 10 jogos, esses 8 aqui vão vencer, esses 3 vão perder, pega ali várias e tudo mais, e é o mesmo esquema. Se um der errado, você perde tudo. Se tudo der certo, você provavelmente vai ter um lucro ali muito grande, né? Na verdade, com certeza, praticamente um lucro muito grande. Porém, essa é a aposta mais de risco que você pode imaginar, né? Nenhuma pessoa é lucrativa e é rica trabalhando em triplas, múltiplas, em duplas talvez ali, mas eu não conheço ninguém dentro do mercado, principalmente, na verdade, principalmente não só de basquete, mas de futebol e de vários outros esportes também. Então, no fim das contas, qual que é o melhor método que a gente pode encontrar, né? O melhor método é aquele que você melhor se adapta. Não existe melhor. Acho que esses 5 são os principais, são os melhores de fato, esses que eu citei, porém cada um tem uma afinidade melhor com cada um, né? Por exemplo, se você trazer isso pro futebol, você vai ver que existem aquelas pessoas que conseguem enxergar o momento que o gol vai sair. Então talvez trabalhar no mercado de gols dele, para ele seja melhor. Tem pessoas que conseguem enxergar ali quando um jogo um esquema, né, favorável para que um jogador brilhe mais. Por exemplo, aquele time tem uma defesa muito lenta, aquele time ali tem um ataque muito veloz concentrado em determinado jogador, então vai ser favorável para ele. Provavelmente, né, no futebol, esse cara vai fazer muitos gols, esse cara vai dar muito trabalho para a defesa adversária. No basquete, você põe, esse cara vai fazer muito ponto. E aí são os mercados ali, um pouquinho que você consegue enxergar melhor bons desempenhos de determinados jogadores. Enfim, cada pessoa vai ter uma afinidade melhor com um. Então eu recomendo que vocês comecem, né, na vitória e derrota, mas que depois vocês começam a expandir sua mente, tentar ter mais conhecimento a respeito dos outros mercados, porque em algum momento você vai encontrar o seu. Antes de fazer múltiplas, triplas e duplas, faça isso um passo de cada vez, conheça o mercado, entenda ele melhor, e aí você finalmente vai encontrar qual que é o melhor para você. Eu particularmente me dou muito melhor com vitórias e derrotas, porém ultimamente a gente vem sendo bem lucrativos ali em estatística de jogadores individuais e até em handicaps também. Mas enfim, conheça, vá com calma e certamente vai ter um mercado para você. Só não vai existir uma melhor forma, né, de você apostar, uma forma mais lucrativa, se você não se esforçar, se você desistir, ou então se você tiver muita pressa para ficar rico. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo suporte de sempre e falou!